Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Como vocês estão? Hoje de manhã a gente conversou sobre a cura e eu disse que eu recebi muitas coisas. Então eu vim trazer essas informações para vocês do que eu recebi sobre cura, tá? Sobre cura e sobre os mistérios do inefável, Pistis Sophia, né? Fiz várias anotações aqui, olha, deram umas 3 páginas de anotações. Ontem a gente fez aquela live do início, antes do meio-dia, e naquela live de antes do meio-dia a gente falou sobre as técnicas de cura, né? Foi o que antecipou hoje o dia da cura. E aí hoje a gente fez a cura, mais especificamente, a cura que Jesus nos ensina em um curso de amor. A gente entendeu o que é a cura, a gente entendeu o que é a doença, e aí a gente consegue manifestar a cura a partir da consciência crística, que é diferente das curas do mundo, não é? A gente já sabe que as curas do mundo e as técnicas de cura do mundo, elas servem para nós só em algum momento. Mas que, na verdade, só quando a gente entende da onde que vem a verdadeira cura que a gente consegue manifestar. Senão a gente só consegue passar de um lugar para outro os nossos problemas. Na verdade, eu tenho recebido muitos relatos. Hoje eu ainda não consegui abrir os relatos lá do grupo e as mensagens que eu recebi, tá? Eu ainda não consegui ler porque hoje ainda foi bastante corrido. Eu tive reunião, tive atendimento e tô aqui agora com vocês, tá? Mas só para dizer que bora entender o que é isso. Eu vou ler um pouquinho de novo para nós, só essa questão da cura, porque que nem aquela questão da prosperidade, se a gente não entender o fundamento que Jesus nos traz, a gente não consegue entender o que é a cura, entende? Primeira coisa que ele diz é que escapar não é possível, né? É aquilo que eu sempre digo, não tem outro lugar para ir, não tem outra coisa para fazer, a não ser iluminar. Não tem como a gente sair de dentro de Deus, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Se não for agora, se não for nessa vida, vai ter que ser brevemente, tá? Mas isso não tem o que fazer. Aí ele diz o quê? Que para curar a gente tem que invocar a completude. Oi, Célia. Oi, Sumara. Oi, Karina. Oi, gente. Rose, Cláudia, sejam bem-vindas, tá? Amores da minha vida. E aí é isso que ele diz, que para curar a gente tem que invocar a completude, que a doença é uma rejeição de sentimentos, que ao aceitar todos os sentimentos, a gente reintegra, né? Que escapar não é possível, que na igualdade de tudo o que é realizado é com aceitação do ser do espaço amplo, do ser único. A doença é uma rejeição de sentimentos. Tudo o que causa medo é rejeição de sentimentos. Tudo que causa medo é rejeição de sentimentos. Tudo que causa solidão é rejeição de sentimentos. Tudo que causa violência é rejeição de sentimentos. O ser do espaço amplo já não expulsa nem se esquece, porque todos os sentimentos são aceitos como sentimentos do ser único. Todos os sentimentos são aceitos como sentimentos dos muitos também. E é ao manter todos os sentimentos dos demais dentro do ser do espaço amplo, ao não esquecer que um e os muitos são o mesmo, ao lembrar intencionalmente que os sentimentos dos muitos podem ser mantidos e não projetados no mundo como doença, violência e assim por diante, que a aceitação ocorre, né? E a cura. E aí a gente fez aquela cura que eu recebi, que foi a cura que eu nem conhecia um curso de amor, tá? Quando eu comecei a fazer essas curas. Eu tinha feito o curso de EFT e eu soube que dava para fazer aquilo em público e como fazer. Eu recebi como fazer essa cura em público, que foi o que a gente fez na live de hoje de manhã.
né? Hoje a gente fez o que está escrito ali. Por isso que eu sempre digo que um curso de amor é como se fosse um diário da minha vida, porque, por exemplo, o que está escrito ali no dia da cura é o que eu fazia nas palestras, é a cura coletiva que eu faço nas palestras. Entende? É a mesma coisa, tá ali escrito. E se a gente reparar, todos os mestres ascensionados, todo o conhecimento que vem da divindade, ele é o mesmo, só mudam os detalhes. Eu vim para trazer para vocês uma forma mais prática de como colocar em prática o primeiro mistério. É aquilo que Jesus fala em Piste Sofia, que ele revela os mistérios. Em Piste Sofia ele diz exatamente isso. Os apóstolos estão lá todos apavorados, porque eles dizem, meu Deus, eu nunca vou entender isso, eu nunca vou conseguir manifestar isso, eu nunca vou conseguir entender o primeiro mistério. E aí ele disse, não, os mistérios do inefável são muito mais fáceis. E esse que é o principal, que é para vocês estarem lá onde eu estarei, onde eu estou, basta que vocês reneguem o mundo. Onde é que tá aqui? Onde está o teu coração? Ah, aquilo que ele fala, onde está o teu coração, onde a gente tá, né? Que aí João pergunta, então cada um vai viver na região onde receberam os mistérios e não terão como sair daquela região, né? E aí Jesus responde, todo aquele que recebeu mistérios da luz viverá na região onde tenha recebido os mistérios. E não terão poder de ir até o alto, nas ordens que estão acima deles. Aí os discípulos ficam assim apavorados, né? Então, como é que a gente faz para receber os mistérios do inefável, né? E aí Jesus diz, olha, ele é bem didático, Jesus é bem didático. Este mistério é daquele que renunciar este mundo e a toda a matéria nele. Não é que você tem que renunciar ao mundo e a vida no mundo, não. É que você tem que entender que isso aqui não é a coisa mais importante que existe, que isso aqui não é a realidade. Renunciar ao mundo acontece de uma forma natural, quando a gente conhece a verdade, quando a gente conhece a realidade, que é onde eu tô levando vocês nesses 40 dias, né? E a gente renega a matéria porque a gente sabe que nada disso é material e real. Todos os maus pensamentos. Então, a gente tem que renunciar aos maus pensamentos. Por quê? Porque os maus pensamentos são o que dão forma, são o que dão manifestação. E os maus pensamentos são aqueles que te levam aonde eles estão. O medo. Eles são do medo. E aí a gente manifesta no medo e não no amor. Todos os cuidados deste éon. O que ele quer dizer com renunciar a todos os cuidados deste éon? Tudo que aqui a gente entende que a gente deve cuidar, se proteger, se isso, se aquilo, tá? E aí ele diz que ele é o mais simples que todos os outros mistérios. Assim vos digo a todos que renunciarem ao mundo, né? Aquele que alcançar este mistério estará acostumado a renunciar a este mundo e a todos os cuidados dele. Isso é natural. Por esta razão que lhes disse, todos que sentem o peso da sua carga, vêm a mim, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Renuncie ao mundo e os cuidados de toda a matéria nele. Sobre a separação e a criação dos poderes no universo. Aí tem outras coisas, né? Aí hoje de manhã eu vim falar para vocês assim, sobre o medo. O medo, ele só existe quando... Eu já vou ler, tá? O medo, ele só existe porque nós nos sentimos separados, tá? Até a consciência individual não ter tomado consciência e se sentido separada, que é a tentação de se sentir separada, ela não sentia medo, porque ela sabia que era um com Deus. E nem se sentiam nus. Por isso que Adão se escondeu quando Deus veio no jardim e se sentiu nu,
Ele se sentiu nu porque ele se sentiu separado. Antes ele não se sentia separado de Deus, ele se sentiu mesmo. E quando ele se sentiu separado, ele se sentiu nu perante a luz, né? Eu tenho uma amiga que ela é clarividente, que quando ela senta aqui na minha frente para tomar um café, ela me olha e ela diz: Ana, tem uma cruz na tua testa dourada. E ela fica brilhando. E não é sempre, né? Mas quando ela faz alguma coisa assim que ela tá se culpando e se sentindo errada, ela me olha e ela diz: ai, Ana, parece que eu tô nua. Eu te olho, parece que eu tô nua. Né? Ela se sente nua. Porque ela tá considerando alguma coisa, né? E aí ela se sente nua. Mas não que eu esteja olhando ou julgando alguma coisa. Mas como a pessoa tá olhando tá percebendo a divindade, e a ela se sente nua, né? Que nem Adão se sentiu nu quando se sentiu separado. A raiva. Me sinto contra tudo e contra todos e contra mim, né? A raiva vem daí, vem desse sentimento de separação. Mas também a gente sente raiva quando a gente vê que as pessoas sofrem, reclamam, mas querem continuar lá porque a resposta está aqui. A resposta de toda alegria, felicidade, manifestação de uma vida incrível está nesses 40 dias. Tá tudo aqui. É só fazer, é só pegar. Né? E a gente vê que nem sempre as pessoas aproveitam a oportunidade, a gente fica chateado, né? Jesus fica virado com algumas coisas. Quando os apóstolos dele não entendiam quem ele era, quando não aceitavam o poder que ele tinha dado, quando não conseguiam enxergar que ele era Deus em manifestação, né? Fale sobre o Pai. Eu sou o Pai, diz ele. Eu sou o Pai em manifestação, né? Tu me conhece, então conhece o Pai. Não tem dois. E é difícil, porque enquanto a gente está na consciência separada, a gente não consegue entender isso, né? Quando eu falo isso para as pessoas, elas dizem... Elas me olham assim com uma cara de... Ou ela é louca, eu não tô entendendo nada que ela tá falando, ou eu não sei, as pessoas ficam bogadas com as informações que eu passo, né? Mas é verdade, quando eu digo eu sou a consciência de Deus em manifestação, eu conheço teu pensar e teu sentir melhor do que tu mesmo, é porque é verdade. Só que a pessoa não entende como isso é possível, porque ela ainda pensa eu e ela, em termos de separação. E quando a gente pensa em termos de separação, a gente não consegue entender. Só a partir do ser do espaço amplo é que a gente consegue entender. Deixa eu só ler a pergunta aqui, que aí depois eu vou pro restante, tá? Isso aqui do amor eu já falei, né? Tá, eu tenho que falar umas coisas sobre Maslow para vocês. Foi esse parágrafo que questionei no grupo sobre o que é esse muitos e os outros. Rose, eu não cheguei a olhar lá no grupo o que é, mas os muitos é entre aspas e os outros também, tá? Não existem nem os muitos nem os outros. Mas quando a gente tá na forma, que nem, por exemplo, eu tô numa forma humana, você seria a parte dos muitos e dos outros. E quando eu integro os pensamentos dos muitos e dos outros no meu pensamento, no meu sentimento, e integro ao ao ser, ao todo, eu corrijo a forma, entende? Porque o que acontece? Quando a gente é o ser do espaço amplo, todos os pensares e sentires se tornam nossos pensares e sentires também. Mas, junto com os pensares e sentires dos nossos irmãos que a gente vai recebendo, também a gente pensa e sente como Deus. E por isso corrige a forma, tá? Então, só quando a gente está
no ser do espaço amplo, e a gente sabe que é tudo e todos o tempo todo, a gente sabe que a gente é Deus em manifestação, a gente sente amor incondicional, sentindo amor incondicional, vem o pensar e sentir do nosso irmão, a gente sente, a gente percebe, mas ele é curado quando chega à nossa consciência, quando vem a nós. Entende? Por quê? Porque tu tem a consciência do um, de que somos o mesmo. Então, somos Deus. E sendo Deus, transmuta toda a forma. Vê se foi bem explicado, Rose, se foi isso que tu quis falar. Aí tu me diz, tá bom? Eu vou dando andamento aqui, tá? Quando nós nos tornamos o ser, tá? Que é o que nós somos, o ser do espaço amplo, o todo, Deus em manifestação, quando nós nos unificamos na consciência divina universal conscientemente, porque nós nunca nos separamos, mas quando nós voltamos para casa conscientemente, naturalmente a comunicação com Deus e com nossos irmãos acaba sendo instantânea, tá? Então a gente acaba enfrentando um período de transição, que é aquilo que Jesus nos fala em um curso de amor. É um período em que você, na verdade, você já é o todo, você já é o realizado, mas você ainda não sabe que é. Então, você vai sofrer uma transição entre o ser que se sentia separado e o ser elevado da forma. O ser que tem a consciência crística desperta e manifesta ela na forma. Esse período de transição é um período em que a gente tem uma comunicação, todos os períodos a gente tem comunicação instantânea. Só que a gente passa a ter a comunicação instantânea conscientemente com os nossos irmãos, porque hoje a gente já tem, só que não é consciente. Aí passa a ser consciente e também passa a ser consciente a nossa comunicação com Deus. Entende? E é isso que corrige a forma, é isso que traz a cura. Deu para entender? Deus corrige o erro. O erro são as manifestações de dor, de doença, de sofrimento. O simples pensar, o simples olhar de Deus para uma situação corrige. Porque no mundo ainda são necessários milagres. Oi, Sil, seja bem-vinda. A comunicação é natural. É a sua comunicação contigo que é o todo de tudo. O ser do espaço amplo. A comunicação acontece o tempo todo. Meditação no silêncio, mais expectativa do bom. Foi essas as orientações que eu passei hoje de manhã, né? Então, a gente tem que fazer a meditação, entrar em silêncio. Para quê? Para que a gente possa receber, para que a gente possa manifestar, para que a gente possa ouvir a voz por Deus dentro de nós, tá? E a expectativa do bom, é aquilo que eu falei de jantar. Você foi convidado para jantar com Deus e aí você tá se preparando para ir lá jantar com Deus, né? Cada vez que você entra em meditação, diz, nossa, eu tô indo lá jantar com Deus. Tá bom? Até que isso se torne teu estado natural. Eu entro em meditação ainda? Sim, com certeza. Mas esse é o meu estado natural. Onde eu tô, eu sou quem eu sou. Ninguém vai ver duas Anas, uma aqui e a outra lá. É sempre a mesma. É sempre a mesma. Em qualquer lugar que eu vá, eu sou como eu sou. E não agrado os humanos, porque eu não ajo a partir do não magoar o teu ego. Eu não tô nem aí pro teu ego, entendeu? Eu tô aí pro teu ser. Eu me importo com o teu ser. Agora, com o teu ego, sinceramente, eu não tô nem aí pra ele. Tá? Os muitos são nós na forma, é isso? Sim, isso aí, Rose, tá? É uma sensação de muitos, por isso que tá entre aspas, porque os muitos são o mesmo, né? São o um. É o parágrafo 14.4 que fiz a pergunta. Sim, os muitos somos nós. Do dia de hoje, vamos lá, amor. Deixa eu ver aqui, vamos responder essa perguntinha. 14.4. Cadê?
Shirley, todos os sentimentos são aceitos como sentimentos dos muitos também. Sim, é aquilo que eu falei pra vocês, que eu tava voltando da imobiliária e eu comecei a sentir os sentires que vinham dos prédios, né? É ao manter todos os sentimentos dos demais dentro do ser do espaço amplo, ao não esquecer que um e os muitos são o mesmo, ao lembrar intencionalmente que os sentimentos dos muitos podem ser mantidos e não projetados no mundo como doença. É aí que tá. A gente lembra, eu vi gente falando sobre isso e tem várias instruções. É que depende de onde vocês estão, é uma orientação. Por isso que o professor Hélio Couto diz que durante a ressonância não façam mais nada além de a ressonância, porque você vai atrapalhar o processo. Ele sabe o que ele tá fazendo contigo e ele sabe mesmo. O que que acontece? Quando a gente olha, por exemplo, vamos lá, vamos olhar para nossa sombra. Eu jamais mataria. Olha o que ele fez. Ele matou a esposa com uma facada na frente dos filhos. Eu jamais faria isso. Fazendo isso, tu expulsou de dentro de ti isso, colocou ele como separado e tu mostrou a tua sombra. O que que Jesus nos pede para fazer em relação a esse tipo de coisa? Eu já tô dando um exemplo bem forte para você entender que a fofoquinha também é isso. Qualquer coisa é isso, tá? Você reintegra isso. Eu sou este senhor que matou a esposa na frente dos filhos. Eu sinto muito por isso. Eu sinto muito. Eu me perdoo por ser eu e sofrer com essa situação. Eu me perdoo por ser ele e ter feito isso. Eu me perdoo por ser essa mulher e ter sido assassinada dessa forma. Eu me perdoo por ser esses 2 meninos que viram o pai matando a mãe na frente deles a facada. Eu me perdoo por tudo isso. Cristo, eu te chamo em presença para trazer o teu amor e a tua luz para esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Entende? Você não botou para fora do pleroma, você trouxe para dentro do ser do espaço amplo. Você fez a cura, você realizou a cura e você não tem sombra em relação a isso. Lembrem-se que a gente desperta a consciência crística ainda com sombra, mas para sustentá-la, para emaná-la, para que ocorra a transfiguração, para que nós nos tornemos 100% luz, não tem sombra. E como é que não vai ter sombra se nós temos que integrar todos no ser do espaço amplo? Assim como eu acabei de te ensinar. Exatamente assim. Perdão. Deu para entender? Deixa eu ver aqui os comentários. Eu perdi 7 quilos na época, eu só vi a palestra. Ih, Cláudia, eu não sei o que é que palestra que você viu que perdeu 7 quilos. Do Hélio Couto? É a verdade, a verdadeira compaixão. É por isso que o irmão é a nossa salvação. Meu Deus, que glória. É, Rose, deu para entender, né? Agora vocês estão começando a entender o pensar e sentir de nosso Pai. Amanhã a gente vai entrar no diálogo. Até agora ele só está fazendo introdução. Do Hélio. Do Grólio. Do Hélio. A palestra do Hélio. É. Gente, nossa, ficou claro como a luz que você é. Ai, obrigada, Rose.
Mas é que é muito claro. É que pra mim é tudo tão óbvio que eu falo como se fosse a coisa mais simples do mundo. E as pessoas me dizem assim: não, você fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. Gente, é porque é a coisa mais simples do mundo. Complicado é o ego. Deus é muito simples. Deus é amor, dar é receber, acabou. Todo o resto é enfeite. Quer conhecer o primeiro mistério? Quer conhecer Deus? Quer conhecer de onde veio tudo? Dar é receber. Você é puro amor. Só existe um único filho, um único pai, uma única consciência. Acabou. Agora viva com isso, manifeste isso, experimente isso. Deus é muito simples. Complicado é o ego. É o que eu sempre digo. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a pirâmide de Maslow. Por quê? Porque existem, eu não sei se vocês sabem quem é Maslow e sobre a pirâmide de Maslow. O professor Hélio Couto foi o primeiro que divulgou isso bastante no Brasil, né? Ele fez pesquisas e descobriu quais são as necessidades humanas. E aí começa com a base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas de alimentação, de vestir, de segurança, né? Quando a pessoa consegue realizar o primeiro degrau, ela parte para o segundo degrau. Que o segundo degrau é o que? Relacionamento, procriação da espécie, sexo, né? Relacionamento. O terceiro degrau é poder. E o próximo é autoconhecimento e assim vai indo. Aí tem o quinto e o sexto. O sexto não está na pirâmide de Maslow. O sexto é o professor Hélio Couto que fala. Que o sexto degrau é o quê? Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Como a gente faz para mudar de degrau sem que ainda esteja resolvido o degrau? Porque a gente entende que o que a gente está fazendo aqui é indo para o sexto degrau. Só que eu ainda não resolvi o primeiro, o segundo e o terceiro degrau, por exemplo. E nem o quarto, que seria o autoconhecimento. Eu ainda nem cheguei ali. Como que eu vou chegar no sexto? Se eu não realizei esses degraus. Vocês têm alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Deixando de pensar naquele degrau. É aquilo que ele falou no tempo da aceitação. Os pré-requisitos para que a gente manifeste o sustentar na forma e a regeneração do corpo, para que a gente receba isso, essas graças, a gente precisa ter a fé e a rendição de que Ele nos sustenta. E parar de pensar nos problemas do primeiro e do segundo degrau. Sozinho eu não consigo. Não consegue mesmo. Não tem como. Se você conseguisse, não seria um problema. Então, como é que você vai fazer para parar de pensar nos problemas do primeiro e do segundo degrau? Que são subsistência e relacionamento. EFT, perdão, ponte de luz. A live de ontem. Ai, Ana, mas tudo se resume a isso. Sim, tudo se resume a isso. Só faz e vem pra cá, que tu vai estar aqui loguinho. Se não fizer, não vem. Não existe outro caminho. Olha, existe outros caminhos, né? Mas todos vão passar pelo perdão. Todos. E todos vão passar pelo processo de cristificação. Pode ter outro nome. Iluminação espiritual, virar um Buda,
sei lá, mas todos vão passar por isso, tá? Ele falou em pular o degrau, mas deve ser isso, né? Não pensar nele. Sim, tu não consegue pular um degrau se você pensa nele. A forma de pular o degrau sem ele estar resolvido é parar de pensar, é soltar. Tá? E isso a gente não consegue sozinho, só com as técnicas de perdão e de EFT. Mesmo que eu ainda não esteja com a minha questão financeira resolvida e ainda não confie que meu pai possa me sustentar, eu me amo e me aceito pleno e completamente. Tililim, 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 até sentir paz. Senti um pouco de paz, fiquei 1 hora lá fazendo. Mas ainda no dia seguinte vem de novo o pensamento. Faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, tá? Pode mudar instantaneamente, mas pode demorar meses para mudar. Que é um pensamento bem arraigado. Tanto aquele pensamento de que a gente acha que para ir para os céus a gente precisa sofrer. Tá? Ele falou... Ah, tá aqui, ó. Ontem trabalhei em um centro espírita pela primeira vez e chamei Cristo em presença para todos. Senti muita tristeza em todos e ficou bem leve para mim. Todos ficaram tristes depois que tu chamou Cristo em presença ou tu sentiu a tristeza e depois ficou leve? Só me explica ali, Célia, tá? Que não tem como chamar Cristo em presença e todo mundo fica triste. Não existe essa possibilidade. Se acontecer, chama Cristo para emprestar tua alegria para todos ali. Que é tu. Ai, ai. Eu senti a tristeza neles. Sim, que eles estavam... A tristeza deles, né? E chamei Cristo em presença. Sim, isso aí, tu ficou bem leve depois. Isso mesmo, é assim que acontece, tá? Tu fica leve e eles também recebem aquelas graças. Eu fui muito em culto evangélico também e eu via que eles falavam muito dessa questão da prosperidade também. Eu via lá pessoas assim que estavam enfrentando realmente problemas de prosperidade, né? Às vezes eu levava um dinheirinho, a hora que eles saíam eu colocava na Bíblia deles. Porque eu via que eles estavam enfrentando alguns problemas de prosperidade e tal, e eu também já enfrentei esses problemas. Então, cada vez que eu vejo uma situação assim, eu sei que a pessoa não consegue pensar em outra coisa. Eu sei porque eu já tive lá. E eu sei como é que é. E a gente não consegue pensar em outra coisa. Se tu não tem dinheiro para ir no mercado, para comprar alguma coisa, para dar as coisas para os teus filhos, né? Tu não consegue pensar em outra coisa. Então, limpe isso com FT. Peça orientação para o trabalho. E trabalhe. Aconteça o que acontecer, seja qualquer trabalho que vier para ti, aceita, vai lá e resolve. Porque se tu não tiver com essa questão da subsistência resolvida, você não consegue pensar em outra coisa. Então também não adianta você só fazer técnicas e não trabalhar. Por isso que o professor Hélio Couto diz: trabalhar, ajudar e estudar no limite das tuas forças. Se você fizer isso aqui, você vai estar bem e vai passar pelo processo. Eu coloco assim, ó, trabalhar, ajudar, estudar e ser operacional no mundo. Eu acrescento. Você precisa ser operacional no mundo. Porque se você não for operacional no mundo, vão achar que você tá louco. E aí, como é que você vai conseguir servir a Deus? Como é que você vai ser um professor de Deus? Como é que você vai passar pelo processo de cristificação se as pessoas ao teu redor acharem que você tá louco? Entende? Você não consegue. É uma barreira muito forte. Então, seja operacional no mundo. Toma banho, cuida das crianças, faz o almoço. O que você tiver que fazer ali no mundo, você faz. Porque senão isso vai te tirar do mundo antes de você estar pronto para ser tirado do mundo conscientemente. Isso é um problema, tá?
Sim. Aí você chama Cristo em presença e tudo fica bem. Oi, Fábio, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, é isso que eu quero falar sobre os degraus de Maslow. A gente precisa parar de pensar naquele degrau. E a gente só consegue parar de pensar quando a gente sente ele resolvido de alguma forma ou sustentado de alguma forma. Entende? Para isso, as técnicas que eu ensinei. EFT principalmente e a técnica do perdão, essas duas. E a ponte de luz entregando tudo para Deus. Mas você precisa ser operacional no mundo, você precisa trabalhar. Porque senão isso vai fazer... Olha só, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha. Ela várias vezes já largou tudo para ficar só estudando, só vivendo da divindade e tal. E a vida dela financeira fracassava tanto que ela não conseguia pensar em outra coisa. Tu não consegue iluminar se tu sente que tu não tá amparado nessa parte financeira, entendeu? Se você amanhã acha que não vai ter comida para amanhã ou para pagar o teu aluguel ou as tuas despesas amanhã, você não consegue ir para Deus. Não adianta, não consegue. Você precisa estar com a matéria resolvida. É por isso que eu digo que vem a divindade resolver minha vida manifestada. Eles vêm resolver porque eles sabem que é necessário que esteja tudo bem na minha vida manifestada para que eu possa realizar o trabalho que eu tenho para realizar, porque eu não fique me preocupando com essas coisas do mundo. Eu já soltei o mundo. Então, eles que se preocupam por mim, eles vêm resolver para mim. Porque eles sabem que eu não me importo. Só que você ainda não chegou lá, então não soltou. E não tendo soltado, não consegue manifestar. Entende que é um paradoxo? Quando eu soltei, eu recebo ajuda para resolver. É resolvido para mim? Literalmente é resolvido para mim. Eu sou orientada, eu sou guiada, tudo acontece para isso. Né? E eu já falei para vocês, vocês podem olhar, eu tenho mais de 1000 vídeos. Mais de 1000 vídeos que eu trabalho pro meu pai, que eu trabalho pro filho dele. Então ele me sustenta, ele me orienta, ele me guia, ele me cuida, ele me protege. Parar de ser sustentado pelo degrau é o apego a esse degrau? Eu não entendi. Mas eu vou te explicar o que eu acho que tu tá perguntando. Parar de pensar num degrau é porque você sente ou que ele tá resolvido, ou que ele... Ou você tá resolvido, você tem dinheiro para se manter, né? Você trabalha e você tem dinheiro para se manter, o seu esposo trabalha e sustenta a família, alguma coisa nesse sentido. Ou você confia de que ele está resolvido. Mas tem que ter essa confiança. Não pode ser, eu confio que está resolvido, mas amanhã, viu? Agora eu não tive dinheiro para pagar meu aluguel, não consegui pagar meu aluguel. Então você não confia. E eu vou dizer, a gente não confia, tá? Não tentem fazer assim desse jeito. Eu sei que quem ensina a lei da atração e física quântica ensina desse jeito. Eu vou dizer, não faça desse jeito, é muito sofrido e você não confia, não adianta. Se confiasse, já estava resolvido. Então não confia. Não confiando, o que eu vou te pedir para fazer? As técnicas EFT, ponte de luz e perdão, para essa situação, por exemplo, financeira, e vai trabalhar. Vai trabalhar. Entendeu? Vai trabalhar. Trabalhar, estudar e ajudar no limite das tuas forças. Ok? Enquanto a gente está no mundo manifestado, a gente precisa de dinheiro. Tem uma palestra do professor Eli Couto que ele fala dos valores, né? Que ele diz assim, faz uma lista dos teus 10 valores. A gente aprende a fazer isso aí no coaching, né? Eu tenho 2 formações de coaching e mais 2 ser um avançado de coaching, uma coisa assim.
E aí a gente aprende lá os valores. Quais são os nossos valores? No livro do Daniel Goleman já tem isso, né? Também daquele outro, como é que é o nome? Meu Deus, agora não lembro o nome dele. Desperte Seu Gigante Interior é o nome do livro, eu não tô lembrando do autor, daqui a pouco vem. Lá ele diz assim, faz uma lista dos seus valores, os valores que você tem hoje, aquilo que é mais importante para você hoje. O que é mais importante para você hoje? É a família? É o dinheiro? É a iluminação espiritual? É Deus? É o teu corpo físico? É o teu espírito? O que é mais importante para você hoje? É a ética? É isso? É aquilo? O que é importante para você hoje? É se dar bem a qualquer custo? É estar bem fisicamente? É a saúde? O que é valor para você hoje? Mas olhe isso com realidade, tá? Observe, faz a lista dos teus valores com realidade. E aí o professor Hélio Couto diz, se dinheiro não tá até o quarto valor, você não vai ganhar dinheiro. Porque ele não é importante para você. Então, se você olhar a lista de valores de quem não tem dinheiro porque não tem o dinheiro como um valor. Porque quando eu tinha o dinheiro como um valor, eu tinha muito dinheiro no mundo, né? Eu não tinha essa consciência dos valores, mas eu tinha o dinheiro como um valor, o sucesso profissional como um valor. E monetário, né? Um dia eu disse assim, foi no final do mestrado, eu disse para minha professora assim, todo mundo sempre me elogiava a minha inteligência, todo mundo sempre elogiou que eu era muito inteligente, inclusive na banca do mestrado, me indicaram ao doutorado, né? E disseram, nossa, você é difícil te fazer uma pergunta porque não tem nenhum furo no teu trabalho. Todas as perguntas que a gente poderia fazer, você já se fez e já respondeu. Com bibliografia, com estudo, com prova. E eu sempre fui assim para tudo. Por isso que eu tô aqui falando para vocês. Eu jamais estaria aqui falando com vocês alguma coisa que eu li em algum lugar. Ou só que eu tivesse experimentado. E não tivesse nenhuma testemunha. Então tem as testemunhas dos livros, tem as testemunhas do conhecimento, tem professores, que nem o professor Hélio Couto, que é o único que eu confio 100%. Tem as minhas experiências, as revelações que eu recebi, as revelações que o meu grupo recebe por mim, para mim, né? Aquilo que Jesus fala que sempre terão duas testemunhas. Para que ele fez isso? Para que não haja dúvida. Para que não haja a Ana tá louca. Então, outras pessoas viram. Quem viu primeiro a Nova Jerusalém? Eu já falei para vocês, foi a Nanda que viu Jesus me mostrando a Nova Jerusalém. E dizendo, você vai trazer a Nova Jerusalém daqui para cá. Ou seja, você vai trazer a Nova Jerusalém para a manifestação na Terra. Esse é o teu trabalho. Não foi para mim que ele falou, foi para ela. Ele falou para mim, lá no atendimento, desdobrada, mas quem viu isso? A Nanda. Entende o que eu quero dizer? Outras testemunhas. Aí ele dá umas informações para uma, para outra e para outra. Aí completa o ciclo das 3. Entende? Mas somos 12. Só que uns ainda estão desmemoriados. Para de ser sustentado pelo degrau. É o apego a esse degrau. Tem gente que para num degrau e não vai para o 6º. Tipo o degrau do 3º dos políticos. A maioria de nós está no 2º degrau. Eu vou dizer que todos do mundo estão no 2º degrau. E os políticos até vão para o 3º, mas não resolveram o 2º. Muitas vezes eles vão para o 3º e eles... Ou tem gente que vai para o autoconhecimento e não resolveu nem o 1º, nem o 2º, nem o 3º. Só parou de pensar neles. E aí foi pro autoconhecimento.
Gente, o 6º degrau, todo mundo vai ter que chegar lá. Não tem... Vocês não viram hoje o que Jesus falou, no dia de hoje? Ele disse que não tem outra escolha. Não tem outro lugar para ir. Não tem outra coisa para fazer. Só existe isso. Todos vão ter que voltar para casa. O currículo é obrigatório. Só não é obrigatório quando? Quando? É a única coisa que tu pode escolher quando que tu vai iluminar. Quando que tu vai voltar para casa. Não se tu vai ou se tu não vai. Se tu é Deus ou não é. Tu é Deus e ponto. Se tu vai lembrar disso agora ou na próxima, ou na próxima, ou na próxima, só isso que tu tem livre-arbítrio. Para escolher quando que tu vai voltar para casa. Quando que tu vai lembrar de que tu tá em casa. Entende? O nosso livre-arbítrio é limitadíssimo. A gente não tem livre-arbítrio. A gente tem livre manifestação aqui no mundo. Aí a gente pode manifestar dor, sofrimento, doença. Mas hoje, o que eu te ensinei, o que está escrito ali no dia da cura, não é que você consegue interferir no livre-arbítrio do teu irmão ao curá-lo. Só que tu não está interferindo no livre-arbítrio do teu irmão. Tu está interferindo no teu próprio livre-arbítrio, porque tu é o teu irmão. Porque hoje tu é consciente de que tu é o teu irmão, então tu pode interferir. Ele não pode interferir em ti, porque ele não é consciente de que ele é você. Mas você é consciente de que você é ele, tudo e todos. Então você interfere. Só que você não está interferindo, porque você sabe que é ele. É a mesma coisa se você dizer pro teu dedinho. Dá uma ordem pro teu dedinho. Ele é o teu dedinho. Entende? É a mesma coisa que Jesus falava. Aquilo lá que aquele centurião romano falou para Jesus. Eu sei que qualquer ordem que você der nesse mundo vai acontecer. Ele entendeu. Por que qualquer ordem que Jesus Cristo der nesse mundo acontece? Porque ele é tudo e todos, o mundo todo, o tempo todo. Ele tem domínio sobre o mundo. Ele tem total domínio sobre o mundo. Aí vem a pergunta, então, por que ele não interfere no mundo? Ele interfere. Só que ele sabe que tu tá no mundo desmemoriado e tu quer sofrer, então ele te deixa sofrer. A não ser que tu peça ajuda dele, aí ele te ajuda. Aí ele te empresta alegria, aí ele carrega o teu fardo, aí ele alivia o teu fardo, aí ele te mostra que tu não tinha fardo nenhum. Aí tu te sente pobre, pequeno pecador, ele te dá um abraço. Aí tu te sente seguro dentro do abraço dele. Aí depois tu percebe que tu é o próprio abraço. Entende? Aí tu para de se ver como separado, tu para de olhar só pro teu umbigo, tu começa a ajudar os teus irmãos. Aí tu começa a ver que tu é o próprio abraço, que tu é tudo e todos, que tu nunca esteve sozinho, que tu já é o realizado. Entendeu? É o processo. E ele interfere o tempo todo dentro de nós. Tá? Deu para entender essa coisa, essa questão dos degraus de Maslow? Eu preciso saber se você sabe como transcender isso. É importante que a gente saiba. Transcende parando de pensar naquele degrau. Ou resolvendo a tua questão financeira. Não consigo parar de pensar, já fiz FT, já fiz tudo, então vai trabalhar. Se onde tu tá trabalhando não tá te dando dinheiro, vai trabalhar com uma coisa que te dê dinheiro, que resolva o teu primeiro degrau nesse momento, para que tu possa avançar pro 2º, 3º e o 6º. Trabalhar, estudar e ajudar no limite das nossas forças. Ajudar vai te fazer com que tu não olhe só pro teu umbigo. Tu não seja egoísta. E vai fazer com que tu receba serotonina, dopamina, hormônios do bem-estar. Aí tu vai manifestar coisas boas, amorosas, tá? Trabalhar vai fazer com que você tenha dinheiro, que a questão do nível 1 esteja solucionada. O nível 2 de relacionamento, você vai ter que fazer as técnicas, tá? E vai fazendo as técnicas. E é até bom, e até agradeça que você, enquanto tá no processo, não tenha um relacionamento, não tenha ninguém, que você esteja sozinho. Porque se vier alguém nesse momento de dissolução, vai ser alguém para te atrapalhar.
tá? Vai ser alguém que também tá em dissolução, que não tá no amor, e aí vai te atrasar, vai te trazer problemas em vez de te trazer solução. Então, às vezes, a solidão nesse momento é a melhor coisa que podia te acontecer na vida. Entende? É isso que eu queria falar para vocês, é trabalhar, ajudar e estudar no limite das tuas forças. O que a gente está fazendo aqui é trabalhar, ajudar e estudar. Nós estamos fazendo as 3 coisas aqui no curso. Tá? E eu tô te dando orientação da tua vida manifestada. Porque se a tua vida manifestada não tiver bem, não tiver resolvida, você não consegue ir para o 6º degrau. E, inclusive, quem faz ressonância não pede direito 6º degrau, direto. Pede primeiro o 1 e o 2, tá? Tendo o 1 e o 2 resolvido, você consegue pular para o 6º. Ok? Peçam isso na ressonância. Eu sei que vocês querem iluminação espiritual, mas se não resolver o 1º e o 2º degrau, vocês não chegam lá. Porque vocês só vão pensar no 1º e no 2º degrau, que é a subsistência e a reprodução da espécie. Ok? Deu para entender? Tem alguma pergunta a mais? Senão vou encerrar aqui. Vocês veem que eu falo para vocês, né, de um lugar, o que eu tô ensinando para vocês? Todas as manhãs nós estamos despertando a consciência crística, estamos avançando um passinho de cada vez para despertar a consciência crística. E depois nessa live do final da manhã, eu venho conversar com vocês de como viver com isso na forma humana e no mundo, como viver bem no mundo, como sustentar a consciência crística. Não basta a gente despertar, a gente tem que conseguir sustentar ela na forma humana. Isso é que é muito difícil, porque geralmente os iluminados que vieram, eles falam só daquele grau de iluminação que você não consegue atingir, porque você ainda está lá no 1º e no 2º degrau. Então, como eu te levo no passo a passo para o despertar e já vou te ensinando a sustentar, é outra coisa, é outro nível. Entende? É um processo muito gentil, muito gostoso, muito prático. Tá bom, amores da minha vida? Nos vemos amanhã. Depois eu vou ler os comentários lá do grupo e responder, tá? Quem não tá no grupo é só entrar no link da minha bio. O primeiro link é o grupo dos 40 dias. Entendido? Que bom, Célia. Estou tendo sonhos reveladores. Incrível esse processo. Muito obrigada. Isso aí, Fábio, anota tudo, tá? Anota tudo isso. E nesses sonhos e durante tudo isso que tu vai recebendo, só anota. Um dia tu vai saber o que fazer com essas informações. Vai te ser revelado também o que fazer com isso, tá? Eu só anotava tudo. Um dia virou um livro. Do livro eu descobri que era um protocolo para despertar a consciência crística. Quando eu comecei a digitar, eu soube que eram 3. Um que ensina a despertar a consciência crística, um que ensina a sustentar a consciência crística na forma humana e outro que te leva a transcender a iluminação de 100%. Tá? Vou assistir, acabei de chegar. Ótimo isso, assiste, tá? Até amanhã, amores. Beijo, 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 beijo.